Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus, pela graça e pelo privilégio de estar mais uma vez na casa de Deus, louvando e bendizendo o teu santo nome. E sentindo a sua graça, a sua presença que é real aqui nessa noite, amém? Abram as nossas Bíblias comigo, em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, versículo de número 21. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, versículo de número 21, amém? Assim, eu vou ler como está no telão, a minha está um pouquinho diferente. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Amém? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. E renova os nossos dias como dantes. O versículo que nós lemos é um versículo bastante conhecido pela igreja. Dentro das Lamentações de Jeremias, é um dos versículos mais utilizados quando se trata de renovação, quando se trata de um renovo espiritual, quando se trata de voltarmos àquele primeiro amor. E Jeremias é um dos profetas a qual vai profetizar em um dos períodos mais difíceis em que o povo está vivendo. Este povo obstinado, povo esse que não deu ouvido às palavras de Deus, às suas ordenanças, às suas leis, não seguiu a sua vontade, os seus estatutos, e andou pelo caminho da idolatria, caminho esse que os conduziu a viver momentos difíceis nessa terra. É num período como esse que Jeremias vai ser chamado e vocacionado por Deus para profetizar a este povo do Senhor. No período em que o rei Nabucodonosor e a Babilônia leva cativo este povo que entrou pelo caminho da idolatria, pelo caminho do pecado, e são conduzidos a um cativeiro que vai durar 70 anos. Jeremias é incumbido de profetizar os remanescentes, é incumbido de, através das profecias dadas por Deus, a trazer a este povo ao pleno arrependimento e entendimento do porquê que eles estão vivendo tal situação, tal dificuldade, tal cativeiro. Mas o ministério de Jeremias não foi um ministério fácil, até porque ele é conhecido na Bíblia como o profeta chorão, o profeta das lágrimas, porque as palavras que Deus colocava na boca de Jeremias para profetizar eram palavras duras, palavras difíceis de serem ouvidas. E o povo que é obstinado ou insensível à voz de Deus, começa a não acreditar no que Jeremias está profetizando. Em todas as palavras que Jeremias profetizava, eles não acreditavam. Os anciãos se levantavam contra Jeremias, dizendo que eles eram um povo escolhido, que era a nação eleita, e ele tentava profetizar, e ele trazia as palavras de Deus, mas esse povo não acreditava no que Jeremias profetizava. Palavras essas que eram do próprio Deus para arrependimento do povo, mas eles não acreditavam. Jeremias vai ter até que colocar uma canga em seu pescoço e andar pela cidade. O povo vai levantar alguns, como Ananias levantou,
para desfazer ou falar falsas profecias contra aquelas palavras que Jeremias estava profetizando, dizendo que o jugo que Jeremias profetizava era um jugo de madeira. Mas Deus usa Jeremias para profetizar e dizer: jugo de ferros é o Senhor que levanta o rei da Babilônia contra a sua nação. E o tempo de cativeiro é de 70 anos. Mas o povo não dá ouvido, não atenta para a voz de Deus, não atenta para as profecias que Deus mandava por intermédio de Jeremias, e chega a tal ponto de Jeremias pensar: não vou profetizar mais, não vou pregar mais, não vou falar mais no teu nome. Por que Jeremias diz isso? Porque o povo não atenta para as palavras, o povo não atenta para as profecias. É como se ele estivesse ali e eles tirassem sarro do que ele está pregando e profetizando. Mas quando ele está dizendo isso para Deus, ao mesmo tempo ele vai dizer: mas todas as vezes que eu digo que eu não profetizo mais, eu não consigo, porque as tuas palavras ardem nos meus ossos. Eu não consigo parar de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu não consigo parar de pregar aquilo que o Senhor coloca na minha boca para pregar, porque a tua palavra arde em mim, arde nos meus ossos. E eu abro um parênteses aqui para te dizer: não pare, porque quem nos chamou foi Deus, quem nos vocacionou foi Ele, quem te escolheu foi Ele, e é Ele quem capacita para fazer aquilo que Ele chamou para fazer. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. E quando ele diz essas palavras, ele começa a lamentar, e as suas lamentações são duras, porque ele olha a situação que o povo está vivendo, ele olha a situação da nação, e ele lamenta, e nas suas lamentações nós tiramos algumas lições para nós, para a juventude, para nós que estamos reunidos aqui nessa noite. E no versículo de número 16, ele vai dizer assim: a coroa de nossa cabeça caiu. Ele pontua algumas coisas que essa nação perdeu e que nós não podemos perder. Nós como obreiros, nós como juventude, nós como igreja, não podemos perder algumas coisas que Jeremias pontuou aqui, dentre outras. E eu grifei algumas. E a primeira coisa que Jeremias diz que essa nação perdeu foi a coroa. A coroa caiu. Quando nós falamos de coroa, nós falamos de reinado, nós falamos de autoridade, nós falamos de nação, nós falamos de rei. E Jeremias está dizendo assim: vocês não perceberam, porque todas as vezes que profetizamos sobre vocês, vocês dizem: somos uma nação eleita, o povo adquirido. Mas vocês não se deram conta que a coroa de vossa cabeça caiu, a autoridade foi embora. Nós já fomos uma nação forte, onde os reinos temiam a nós, mas nós não temos mais essa coroa. E uma das coisas que nós não podemos perder, ou se dar ao luxo de perder, juventude, é a coroa de glória que está sobre nossa cabeça. Uma das coisas que Jesus manda João escrever, quando ele está escrevendo as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, ele vai dizer à igreja de Laodiceia: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês têm uma coroa, vocês têm algo importante, glorioso sobre a cabeça de vocês. E se tem uma coisa que nós precisamos fazer, é guardar a oração, guardar a palavra, guardar a integridade, guardar a pureza, para que ninguém, nem o diabo, venha roubar de nós aquilo que está reservado para nós. Aleluia, bendito é o nome de Jesus.
Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2 e versículo 9, ele vai dizer: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Tem uma coroa de glória sobre a nossa cabeça, juventude, e nós não podemos nos dar o luxo de perder. Tem um céu nos aguardando, tem coisas gloriosas nos esperando. Já foi cantado nessa noite que Ele vai voltar, que Ele vem buscar-nos, e quando Ele nos buscar-nos, nós vamos ver essa coroa, esse céu glorioso. E Ele está dizendo para a nação: vocês não perceberam? Tem nome de povo de Deus, mas já não é mais o povo de Deus. Então não perca, porque a coroa daquele povo havia caído, e Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: tem um céu nos aguardando. Ô moço, guarda a sua pureza. Ô moça, guarda a sua pureza. Seja o jovem que é aqui, lá na escola, seja o jovem que é aqui, lá no trabalho, Deus quer que nós andemos com essa coroa. Nós vamos vê-la lá, mas ela está aqui sobre nós nessa noite. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Não percamos a nossa coroa. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Segunda coisa que Jeremias diz, que esse povo perdeu e nós não podemos perder. No versículo de número 17: por isso o nosso coração está fraco, por causa dessas coisas os nossos olhos estão turvos. Em outra tradução vai dizer que o coração desse povo desmaiou. Se tem uma coisa que essa nação não podia ter permitido, é esse coração desmaiado. Perceba que ele não diz que morreu, ele diz que desmaiou. Não está morto, porém também não está em plenas condições de entendimento. É um coração insensível, um coração que já não percebe mais as palavras de Deus. Não são mais sensível à voz do Espírito Santo. Não é mais sensível à presença de Deus. Não é mais sensível ao culto. E aí, para trazer para nós, o que nós não podemos perder, é essa sensibilidade de ouvir a voz do Altíssimo, de ouvir a voz do Espírito Santo. Foi lido nessa noite que Ele rogaria ao Pai que nos mandasse outro Consolador, alguém semelhante a Ele. E quando eu li aqui a leitura oficial, na minha tradução está assim: eu não vou deixar vocês sem consolo, sem a presença do meu Espírito Santo. E só aqueles que são sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus são consolados nas horas mais difíceis e amargas dessa vida. Jovem, não perca essa sensibilidade. Nós não podemos perder. Jeremias está dizendo assim: o vosso coração desmaiou. Vocês já não são mais sensíveis. E é tão verdade isso, que quando nós profetizamos, pregamos a palavra de Deus para vocês, vocês se acham ainda nação eleita, o povo adquirido, mas vocês já não são mais sensíveis à voz do Todo-Poderoso. E nós não podemos perder essa sensibilidade. Nós não podemos entrar na mesma síndrome de Sansão. Os pais estão dizendo: ó Sansão, meu filho, tem tantas mulheres aqui no meio do nosso povo, mas você tem que buscar mulheres lá nos povos dos nossos inimigos. Insensíveis à voz do Todo-Poderoso. Os pais estão dizendo: é aqui, o lugar da bênção é aqui, o lugar de Deus abençoar é aqui.
O lugar onde você vai ser abençoado é aqui. Então seja sensível à voz de Deus que fala ao nosso coração nessa noite. Na escola você tem que ser assim. No trabalho você tem que ser assim. Olha, a voz de Deus está falando conosco nessa noite. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Não podemos ser insensíveis. Terceira coisa que Jeremias diz, no versículo de número 18: por causa da montanha de Sião, ou dos montes de Sião, que está desolada, as raposas caminham sobre ela. Olha o que Jeremias vai dizer: que os montes de Sião estão cheios de raposa. Os montes de Sião, aonde por diversas vezes foi manifestada a presença de Deus. Por diversas vezes, Deus se manifestou naquele monte. Também, os montes de Sião, para aqueles que vinham da peregrinação, como vai dizer o salmista no Salmo 84, e eles passando pelo Vale de Baca, avistavam após o Vale de Baca, os montes de Sião. Era um cartão postal, que a cidade era logo ali. Eles se alegravam, passavam por um vale cheio de lama, cheio de poços, mas quando eles avistavam o monte de Sião, eles diziam: a cidade está ali, nós estamos chegando. Só que nesse contexto, quem olhava para o monte de Sião, não via mais a presença de Deus, não tinha como referência o lugar onde poderia colocar sua fé, onde Deus estava, onde a presença de Deus habitava. A cidade já não era mais a mesma, o templo já nem existia mais, estava destruído, não tinha alegria naquilo. E uma das coisas que nós precisamos conservar, como os Siões de Deus, nós somos o Sião de Deus, é a presença de Deus dentro de nós. Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós somos o Sião de Deus, onde Deus manifesta a sua presença em nós. Deus se manifesta na igreja, mas Ele se manifesta na igreja porque primeiro Ele se manifesta em nós. Imagine todos nós, cheios da presença de Deus, o Espírito Santo nos revestindo. Não há lugar que suporte, porque a presença de Deus é unânime em cada vida. Aleluia! Louvado é o nome de Jesus. Se tem uma coisa que nós não podemos perder, é a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Quando o povo lá no deserto pecou contra Deus, enquanto Moisés estava no monte, recebendo as tábuas da lei, e eles lá no caminho da idolatria, Moisés tem que interceder a Deus pelo povo, e quando Deus vai enviar o povo para a terra, Ele vai dizer para Moisés: Moisés, agora vocês vão, e eu vou enviar o meu anjo com vocês. Moisés não aceita. Ele disse: se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Sabe por quê, igreja? Porque não tem como nós vencer nessa vida se a presença de Deus não estiver em nós. Não tem como vencer os inimigos que o povo ia enfrentar se Deus não estivesse com eles. Não tinha como vencer o caminho se Deus não estivesse com eles. Nós só estamos aqui nessa noite porque Deus está conosco. Você só chegou aqui nessa noite porque Ele te conduziu aqui. O que seríamos de nós se a presença de Deus não estivesse em nós? Conserve a presença de Deus em sua vida.
Quando seus amigos da escola te ver, eles têm que olhar e ver, tem algo diferente em você, moço. Tem algo diferente em você, moça. Isso é o Espírito Santo de Deus. Nós somos o Sião de Deus. Você é o Sião de Deus, templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Os montes de Sião estão cheios de raposas, mas nós não. Em nós habita o Espírito Santo de Deus. Em nós habita o Espírito Santo do Altíssimo, o Consolador, o Emanuel, o que nos conduz na jornada até adentrar as mansões celestiais. Ele é o penhor, Ele é o nosso ajudador, e a Bíblia vai dizer que como nós não sabemos orar, Ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Não dá para viver sem a presença do Espírito Santo de Deus, não dá para viver sem a presença do meigo Consolador. Quando nós estamos de joelho orando, pedindo ao Pai, é Ele quem está conduzindo as nossas palavras para chegar até lá. Como viver sem Ele? Quando nós estamos dirigindo num trânsito, quando nós estamos indo para o trabalho, acontece um acidente aqui, acontece um acidente lá, mas você é livrado, porque o Espírito Santo de Deus está te conduzindo, guardando aquela condução. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu vim ainda agora há pouco, chegando com a minha esposa, nós estávamos conversando da triste tragédia que ocorreu ontem. Eu passei de frente, vindo do trabalho. O trânsito na Anhanguera era difícil de passar, e de repente, quando eu passo do lado, eu vejo um caminhão batido no guarda-reio. Eu vi só o motor de um carro, e quando eu olho o noticiário hoje de manhã, o carro foi amassado de um jeito que não dava nem para entender o que aconteceu, e uma van jogada para o canteiro. E depois a gente descobre que o moço havia perdido a mulher largou, o patrão mandou embora, ele estava depressivo e de repente resolveu tirar a sua vida, colocando o seu carro na contramão na Anhanguera e batendo de frente com um caminhão. Perdeu a vida, irmão. E aí eu dizia para minha esposa, meu Deus, que tragédia. Ele querendo tirar a vida, e na ânsia de tirar a vida, correndo o risco de tirar a vida do próximo. E numa dessa, a gente nem percebe, mas Deus nos livrou, nos guardou. Ele vai dizer assim, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Ele está conosco. Aleluia! Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome do Eterno. Nós não somos atingidos, não é porque somos bons. Nós não somos atingidos, é porque Ele nos escolheu, nos vocacionou, e a tua presença está em nós. Aleluia! Conserva-te como Sião de Deus. Quando Jeremias está lamentando, e ele está vendo toda essa situação, todo esse problema caótico, e ele pontua todos esses problemas, surge no fundo uma esperança. Surge uma esperança. Tem jeito. Tem solução. É como se ele soltasse um brado da sua oração ou da sua lamentação, e ele dissesse, eu estou vendo, Senhor, como é que as coisas andam, como é que as coisas estão, mas Senhor, converte-nos a Ti, e nós nos converteremos. É como se ele dissesse assim, juventude, pelas minhas próprias forças eu não consigo, não dá, mas se o Senhor me converter, certamente eu serei convertido.
Quando você vê que não está dando mais pé, quando não está dando mais jeito, coloca o teu joelho no chão e diz: Senhor, eu não consigo, mas se o Senhor estiver em mim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Ele vai dizer assim: se o Senhor me converter, se o Senhor nos converter, seremos convertidos. E renova-nos como antigamente. E aqui que eu acho lindo. Ele pega um ponto de partida. Para pedir um renovo, ele olha para trás, irmão Cristiano. Ele olha para o que esse povo era antigamente. Como que eles andavam com Deus. É como se ele se lembrasse: Senhor, renova essa nação, renova esse povo, faça-nos viver como nós vivemos na época em que o Senhor levantou o teu servo Moisés. O povo estava no Egito, sofrendo um dos seus primeiros cativeiros, mas de repente o Senhor levantou o teu servo e com mão forte tirou e arrancou este povo da terra do Egito. Quando eles estavam de frente ao Mar Vermelho, onde achava que não tinha mais solução, o Senhor disse para Moisés: toque nas águas, e as águas se fenderam ao meio. Coisa gloriosa, igreja! Deus se apresentou no meio do deserto, fendeu a água ao meio, o povo passou em pés enxutos e deu vitória para teu povo. É isso que Jeremias está dizendo: Senhor, faça-nos viver as glórias que nós vivíamos no passado. Senhor, eu lembro de quando durante o dia o Senhor colocava a sua nuvem sobre nós. Eu lembro de quando o Senhor andava como uma coluna de fogo do nosso lado. O Senhor, como a rocha, andava conosco. O Senhor nos dando água, nos dando comida, nos dando mantimento. Essa era a glória que esse povo vivia. Aleluia. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E Jeremias diz: Senhor, nos renova como antigamente. É possível voltar como éramos. Para aqueles que acham que não tem mais jeito, tem jeito. Tem solução. Podemos voltar ao primeiro amor. Podemos voltar a sentir a presença do meigo Espírito Santo. Podemos sim voltar a falar em línguas estranhas. Podemos ver os dons espirituais sobre a nossa vida novamente. Tem renovo espiritual de Deus. O que Deus fez no passado, Ele continua fazendo no presente. Se nós dissermos para Ele: Senhor, torna a fazer conosco como o Senhor fazia no passado, Ele é poderoso para renovar. Ele é poderoso para batizar. Ele é poderoso para derramar os dons espirituais. E Ele está aqui nessa noite para fazer isso e muito mais. Aleluia. Tem jeito. E aí no Salmo de número 103, o salmista vai dizer assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Deus é tudo isso. Ele faz tudo isso por nós. Mas tem um detalhe. Para quem quer viver o renovo de Deus, é preciso viver um processo. É preciso passar por esse processo. E o salmista usa como exemplo a águia. Todo mundo aqui conhece o processo que a águia precisa fazer para ela sentir essa renovação. A águia dura aproximadamente 70 anos de idade. Mas aos seus 40 anos, ela precisa fazer uma escolha. Ou ela continua do jeito que está, porque a velhice chegou, e ela está prestes a morrer.
Ou ela morre, ou ela se renova. O bico já está velho, já não consegue mais pegar as presas, as garras já não conseguem mais agarrar, as penas já estão envelhecidas, e ela precisa de um renovo. Ou ela morre, ou ela se renova. Ou nós continuamos do jeito que estamos, ou nós somos renovados. E aí ela precisa tomar uma decisão. E muitas das vezes nós estamos vivendo uma situação que nós precisamos tomar uma decisão. E a decisão da águia é essa: eu preciso de um renovo. E ela voa até o monte mais alto, rochoso que existe. E nesse processo ela precisa começar a se desfazer daquilo que não serve mais para ela sobreviver. Então ela começa a perder as garras. Precisa bater o bico na rocha, com força, para que aquele bico velho comece a cair e a ser arrancado. Perceba, irmãos, que é um processo doloroso e difícil você se desfazer de algo que está em você. Mas se for preciso, para que Deus volte a agir na vida de alguém, é necessário se desfazer daquilo que te distancia de Deus. Aí ela começa a arrancar os bicos, ela começa a bater as garras na rocha para serem arrancadas. Enquanto ela está arrancando as garras, o bico novo começa a nascer, ela começa a arrancar os pelos, as penas velhas, mas tem um detalhe, irmãos: quando ela arranca aquilo que não serve mais, Deus, pela natureza, pela consciência da natureza, começa a fazer um renovo sobre ela, e ela começa a ter penas novas, começa a ter bico novo, começa a ter garras novas, e quando ela está toda aprumada, ela começa a dar um novo voo. Deus tem coisas novas para fazer. Deus tem coisas gloriosas para realizar, se nós aceitarmos passar pelo processo da renovação. Tem renovo de Deus, se nós passarmos por esse processo. Tem solução. Às vezes está difícil, mas tem solução. É o renovo de Deus chegando. É o processo que precisa. É preciso passar mais horas no quarto orando. É preciso passar mais tempo com a Bíblia na mão. É preciso passar mais tempo de joelho no chão. O processo pode ser difícil, mas tem renovo de Deus chegando. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Eu já estou encerrando. Olha que interessante o que Jó vai dizer no seu capítulo de número 14, versículo de número 7. Para encerrar. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. Olha o que Jó diz. Há esperança. Para o quê? Para a árvore que, se for cortada. Há quem diga, quem está de fora olhando e vendo a situação, diz: para esse aí não tem mais jeito. Não tem mais solução. Não vem mais para a igreja. Se vem, vem de vez em quando. Vem por conveniência. Mas é a Bíblia que está dizendo: tem jeito. Nessa ótica tem jeito. Tem solução. E olha o que Jó continua dizendo. E não cessa, se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó. Olha que situação, irmão. Envelheceu a raiz, o seu tronco no pó. E Jó está dizendo, tem esperança. Tem jeito, mas o jeito não é porque ainda tem alguma coisa na terra, o jeito não é porque eu sei falar bonito, o jeito não é porque eu tenho um cargo na igreja, o jeito não é porque eu participo do grupo de jovens, não é isso que ele diz. O que ele diz é assim: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Olha que interessante, irmão, não é pelo que eu sei, é puramente graça. É puramente graça.
Jesus vai olhar para aquela mulher e vai dizer: ah, mulher, se tu soubesse quem te pede de beber, você pediria a ele, e ele lhe daria água viva. Essa água que Jó está dizendo, ela vem da parte de Deus, irmão. Que ao cheiro dela, somente ao cheiro dela, é como aquela mulher vai dizer para Jesus: ó Jesus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de teus senhores. Ela está dizendo assim: Jesus, o pouquinho que o Senhor me der, já é suficiente para chegar cura sobre a minha casa e libertação. O Jó está dizendo assim: ao cheiro das águas. Se Deus estiver na tua vida, jovem, se Deus estiver na tua vida, moço, moça, igreja do Senhor, ao cheiro das águas, voltará a brotar renovos. Vai ter renovo de Deus, vai ter vitória de Deus, vai ter milagre de Deus. Deus está aqui nessa noite, e a palavra para a nossa vida é essa: não perca a coroa, não perca a sensibilidade, continua sendo o Sião de Deus, e tem renovo de Deus para a nossa vida. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.